Só comentário. Pronto. Oi, Carla. Tá me ouvindo? Agora você manda uma mensagem para mim, não é isso? Oi, Mairon. Oi, Carla. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô Como é bem que foi a assim? Ficou bom semana agora? aí? Tá tudo ótimo. Como? Como é que foi a semana? Foi ótima. Na medida do impossível, né? É verdade. Vou acender minha luzinha aqui para ficar melhor. Vamos ver se hoje as nossas internets não dão problema. As pessoas estão E começando a entrar. sim, Legal. Para a gente falar hoje sobre o Covid democratizou as empresas. Se isso é uma confirmação ou se isso é uma pergunta, não é? é. Eu estou afirmando. Você Oi, está Fernando Londo. Um grande abraço, amigo da faculdade. legal. Esperar mais uns minutinhos. Lembrando que a gente começou esse trabalho de live uma vez por semana, com a ideia Uhum. de democratizar a informação que você já prestava nos outros programas, né? Eu estava produzindo o release de divulgação desse nosso bate-papo, e aí fui parar para pensar o quanto que você virou famosinho, pelo menos na imprensa de Petrópolis, né? Seus artigos agora são publicados, eram publicados na versão impressa da Tribuna de Petrópolis, mas agora estão na versão online. No site Agenda Petrópolis, tem Mairon no programa Manhã 10. Amanda Leontina acabou de entrar aqui e mandar beijinhos. Oi, É, Amanda. tem Oi, Mairon no Consuelo. Família Café. Esse mês agora de pandemia teve Mairon na Catarina Maú, teve Mairon no Eduardo Moreira. Quer dizer, você vem divulgando aí bem esse trabalho. Mas vamos começar Sim. para a gente não Uhum. atrasar, para não largar as pessoas que pontualmente entraram junto com a gente. Para começar, vamos começar pelo básico, aquela apresentação sua para as pessoas conhecerem e entenderem seu potencial para falar sobre esse tema rapidinho. Tá bom. Deixa eu apresentar primeiro a Carla Coelho. A Carla Coelho é nossa assessora de imprensa da Costa Salgueiro Consultoria, e já está com a gente há cerca de 3 anos. E é ela Na verdade, que, é pelo quase trabalho 5. dela, sim, Na como? verdade, é quase 5. Pois é, a gente às vezes se perde no tempo. E a Carla é que nos ajuda justamente a eu aparecer, me permitir que eu apareça escrevendo artigos, saindo na televisão e fazendo essas coisas, né? E o objetivo disso é a gente desmistificar consultoria, né? Tentando mostrar que consultoria não é cara e é uma coisa que traz resultado. Bom, o meu Legal. nome é Mairon Duarte, né? Eu sou diretor da Costa Salgueiro Consultoria, onde eu já sou sócio desde o ano de 2000. Antes disso, eu trabalhei em grandes empresas de consultoria, como a Accenture, 15 anos, a Ernst Young, mais 2 anos. Sou formado em engenharia elétrica na turma de 1983 da UFRJ. Inclusive, tem um amigo meu aí, contemporâneo, que se formou comigo, o Fernando Londo. Um grande abraço. Então, em linhas gerais, é isso, né? Eu já trabalho com consultoria há cerca de 35 anos, e dos anos para cá nós estamos atuando basicamente ligadas à pequena empresa, com um produto chamado diretor de aluguel, onde a gente ajuda os empresários a justamente organizar as pequenas empresas, que nós verificamos que o pequeno empresário ele é muito carente na questão de gestão de negócios. Ele é bom na fabricação, ou na produção, ou na prestação do serviço, que é a razão da existência da empresa dele, mas todos esses aspectos de gestão de negócios ele nunca estudou para isso, e nós damos esse apoio. Então, dos 3 anos para cá, nós já apoiamos cerca de 50 pequenas empresas aqui da região. E o interessante é que temos uma empresa de Porto Alegre, onde nós somos diretores de aluguel de lá, mas virtualmente. Isso está funcionando muito bem. Maravilha. Mairon, afinal de contas, como é que estão as empresas em via de regra, num parâmetro geral, nessa época de pandemia? Pois é, Carla. Essa pandemia realmente pegou todo mundo, né?
qualquer porte de empresa, qualquer ramo de atividade. Todo mundo está sofrendo, né? Mas é claro que umas foram mais impactadas do que as outras, né? No início teve um problema sério, que o pessoal ficou muito apavorado, tentando demitir daqui, demitir dali, e o governo começou a fazer começou a oferecer algumas formas de ajuda às empresas, né? E é nessa etapa que estamos agora, né? Onde o governo ajudou algumas coisas, inclusive nós falamos isso no nosso último live aqui, bate-papo, né? Mas as empresas, elas realmente, dessa vez, foi todo mundo afetado. Claro que umas muito mais do que outras, mas muito afetadas. Se você pudesse dizer para demonstrar para quem está vendo a gente agora, quais foram os segmentos que foram mais impactados na sua avaliação? Pois é, uma coisa interessante, né, que nós saímos na rua e nós já percebemos, né, apesar de a gente ser leigo no assunto, mas a gente percebe que alguns tipos de negócio foram muito afetados, né? E aí eu tentei quantificar esse tipo de coisa. Será que a nossa visão está correta, né? Como é que eu consigo encontrar estatísticas onde a gente possa olhar e verificar se essas estatísticas estão corretas ou não, a partir do momento que é um fenômeno recente? Geralmente, estatísticas, né, a gente espera mais um pouco tempo de acontecer, pouco tempo aparecer para você poder dar vamos dizer assim, uma resposta correta com relação a percentuais. Aí eu me lembrei o seguinte, uma coisa interessante. A maioria das empresas que a gente dá consultoria, a forma de venda dessas empresas, 60% do faturamento em média dessas empresas é cartão de crédito. Então, a administradora de cartão de crédito seria um local onde a gente poderia avaliar, analisar e ver se realmente isso que está acontecendo, o que a gente está percebendo na rua, se é realmente o que está acontecendo na realidade. Muito legal. Então eu pesquisei e entrei no site da Cielo, né? Cielo é uma das administradoras de cartão, que por acaso encontrei lá essa estatística, né? E eu até peguei até hoje, né? Até dia 27 de abril. Então é de 1º de março até 27 de abril. Como é que as empresas se comportaram? Estou falando aqui no varejo, né? A queda em média foi 29%. Ou seja, então a gente vê que as vendas realmente despencaram de forma geral. Agora, teve algum tipo de negócio que realmente despencou muito, né? Despencou muito. Agora, teve outras que não. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Umas empresas que se deram... Um tipo de negócio que se deu bem, entre aspas, né? Porque ninguém está muito bem agora, foi o ramo de mercados e supermercados. Isso aí subiu em cerca de 17%. Né? Isso também a gente percebe, né? A gente sabe que está todo mundo indo no supermercado. Na rua e estão todas comendo em casa. Exatamente, exatamente. E o interessante é que os nossos custos pessoais, em algumas coisas, nós naturalmente diminuímos o nosso custo. Porque nós deixamos de sair, deixamos de ir em cinema, de ir em restaurante. Então, naturalmente, nós cortamos esses custos obrigatoriamente. Isso é interessante. Teve um tipo de gasolina. Sim, e também teve uma economia de transporte de gasolina. Tanto que a gente vai ver mais adiante como é que caiu o ramo de negócio de transporte, né? Certo. Outro ramo que a gente vê também movimento, né, que a gente percebe que não caiu, foi farmácias. Farmácias não teve um rendimento tão grande quanto supermercados, mas ficou mais ou menos no faturamento, na venda que ela tinha. Caiu pouco, 1,4%, 0,9%. Então ela ficou mais ou menos na mesma linha. Agora, teve alguns ramos de negócio que realmente sofreram muito, né? E vão realmente de acordo com o que a gente nota por aí. Um ramo que despencou solenemente foi turismo e transporte. Caiu 72%. E a gente vê, né? E a gente vê que realmente todo mundo fugiu de hotel, né? Ninguém está mais viajando. Então a gente percebe que realmente o que a gente vê que está acontecendo na redondeza, né? A gente que mora numa cidade menor, cidade de Petrópolis, a gente percebe que isso realmente aconteceu, né? Numa escala maior também. Claro. E as estatísticas mostram isso, né? Que o que aconteceu no Brasil também aconteceu aqui em Petrópolis. Outro ramo que caiu bastante, e a gente aqui em Petrópolis percebe isso muito bem, é a parte de vestuário, que caiu 64%. E a gente nota a Rua Tereza, né? O quanto que ela foi afetada. Né? A gente percebe isso também. Mas vários restaurantes... um percentual que está na conta do delivery, né?
Porque, por exemplo, as Pois lojas sim. da Rua Teresa estão fechadas, mas uma parcela delas continua vendendo através de aplicativos ou através de venda online, através das suas mídias sociais. Então, ainda tem algum tipo de movimentação nesse mercado da moda, por exemplo, através dessas outras plataformas que não são a compra física, né? Sim. E uma coisa interessante, né, foi bom você tocar nesse assunto, é que os tipos de negócio que conseguem chegar no seu cliente, é uma coisa que a gente via falando com os nossos clientes, sempre que eu posso, eu repito isso, né, a importância de você cadastrar o cliente no seu negócio. Porque é nessas horas que você consegue chegar aonde o seu cliente está. Você não precisa esperar ele chegar no seu empreendimento. Né? Hoje, através dessas mídias sociais, você pode chegar lá. Né? Então, as empresas que conseguiram manter algum tipo de operação, uma parte em função disso, porque elas sabiam onde estavam os seus clientes e conseguiam chegar lá. Né? Então, vestuário foi um negócio que caiu muito. Um outro também tipo de negócio que também caiu, eu até pensei que tivesse caído mais ainda, foi a parte de bares e restaurantes, que só caiu 54%. Quer dizer, é um absurdo eu falar só caiu Só caiu. 54%. Pois Mas é, é mas porque eu pensei. a compra delivery está realmente Isso, se estabelecendo. pois é. Então, caiu cerca de 54%. Né? Então a gente vê, quando a gente fala isso, a gente vê que o tipo de negócio que sobressaiu agora na pandemia é o quê? É delivery. Né? E esse delivery, essa forma de delivery, eu não tenho dúvida que isso vai continuar depois da pandemia. Porque teve gente que nunca usou motoboy na vida, nunca usou nenhuma forma de delivery, nem sabia que isso existia direito, como é que isso funcionava, e começou a usar. Tá? Então, a partir do momento que você usa uma vez e gosta, eu acho que isso é um tipo de negócio que vai ter uma expansão após a pandemia. Né? Teve mais um também, e teve mais um tipo também de negócio que teve uma queda acentuada, que foi a parte de móveis, eletrodomésticos e lojas de departamento, que caiu cerca de 40%. Então a gente vê que realmente dessa vez todos os tipos de negócio foram realmente afetados, né? Um mais, outro menos, mas pegou todo mundo. Eu particularmente nunca vi isso acontecer na minha vida. Né? E Mairon, o que vai acontecer com esses negócios, principalmente que são os mais afetados? Olha só, isso aí é uma coisa complicada de dizer, né? Porque depende, né? Depende muito. Depende do quanto o seu negócio foi afetado, depende da sua organização anterior, depende de como a sua empresa estava quando você entrou nessa pandemia. Então é uma coisa que é meio bola de cristal. A gente tem algumas vamos dizer assim, alguns insights, algumas visões, né, para falar sobre isso, mas é difícil a gente ser assertivo nesse negócio. Não, com certeza depende de uma série de variáveis, né? Mas tem questões que são questões de ordem prática quando a gente pensa em gestão de negócios, e isso eu aprendi com você, que uma das coisas é assim, quem estava já se balançando antes da pandemia, quem já estava sofrendo e quem estava estável ou tinha um fluxo de caixa bem estabelecido, todas essas questões. Para essas pessoas que estavam balançando antes, que já estavam com medo de 2020, antes da pandemia, o que você diria para essas? Pois é, isso aí é um caso interessante, porque tem algumas coisas, né, algumas características que o empresário faz, ou algumas oportunidades que ele entra, né, e acaba mascarando a situação da empresa dele. Né? Deixa eu dar um exemplo. Existem muitas empresas que elas não conseguem sobreviver, mas elas estão sobrevivendo, estão com portas abertas. Por que isso? Porque o banco disponibiliza um negócio chamado cheque especial. E o que acontece? As empresas entram nesse cheque especial e conseguem, através da receita normal, das vendas normais que elas têm naquele determinado período, ela consegue manter o mesmo nível de endividamento. Ou seja, se ela começa o mês com menos 30 mil reais de conta especial, ela termina o mês com menos 30 mil reais. Então, se o empresário não se toca, fala assim, vem cá, apesar de eu ter sobrevivido, eu estou com um rombo de menos 30 mil reais. Uhum. Né? O que aconteceu agora da pandemia?
que aconteceu agora? Não tem mais Ele, quando entrada. chegou no dia... Exatamente. Quando chegou no dia 15, 16 de março, o menos 30 mil começou a ser mais usado, porque não entrava receita para manter o nível, né? Então, essas empresas elas vão ter muita dificuldade de sair da pandemia. Essas empresas são aquelas que a gente percebe que é daquele tipo que às vezes a gente encontra na rua. Como é que está a tua vida? Pô, Myron, o negócio está complicado. Eu estou vendendo almoço para comprar o jantar. Na verdade, essas empresas estavam fazendo isso, né? Só que o pessoal, aí eu falo mais do pequeno empresário, né, que vamos dizer, é o mais despreparado com relação à gestão de empresas, ele não percebia que isso estava acontecendo, né, para tomar uma atitude com relação a isso. E isso é uma das coisas que, quando a gente entra numa empresa como o nosso produto, por exemplo, diretor de aluguel, a gente consegue perceber isso logo no primeiro mês. Né? Logo no primeiro mês a gente já alerta, opa, olha só o que está acontecendo aqui. Né? Mas o pequeno empresário, ele não nota isso. Então essas vão ter muita dificuldade de sair. Né? Legal. E as empresas que estavam saudáveis, mas que estavam vivendo no 0 a 0? Como é que é o futuro dessas empresas? Pois é aí que aí que eu começo, aí que eu posso explicar, né? Eu posso entrar no título da nossa live, que é quando eu digo que o Covid-19 democratizou as empresas. Né? O que eu quero dizer com isso? O que significa democratizar a empresa? Na verdade, colocou essas empresas do mesmo ramo de negócio, que são concorrentes entre si, basicamente no mesmo patamar. O que eu quero dizer com isso? Essas empresas, quando voltarem à pandemia, quando a pandemia acabar, eu digo corretamente, quando a pandemia acabar e elas voltarem à operação, elas vão estar com problemas de caixa, né, porque todas vão ter, né, apesar de ter uma reserva ou não, tiveram que consumir alguma caixa no fluxo de caixa que tiveram que ter nesse período, né? Então elas vão voltar muito parecidas, né? Por isso que eu falo que a Covid democratizou, né? Na verdade, ela alinhou as empresas. Concorrentes que eram acima empresas concorrentes que eram acima de outras, elas vão largar de novo, né? Como se fosse o pit stop lá da Fórmula 1, né? Elas vão dar a arrancada muito parecidas. Né? Então, essas, então, é que, vamos dizer assim, têm mais chances de sobreviver e continuar a vida normalmente no mercado como viviam antes. Né? Claro que no início vai ter um baque grande, mas depois elas vão poder continuar. Né? Como eu tenho um roteiro aqui, para esse nosso bate-papo fluir muito bem no que a gente queria falar, vou apresentar uma pergunta que a Toninha deixou aqui. Agora, Oi, Toninha. não é a hora das empresas pagarem com um empréstimo facilitado com juros menores? Porque, assim, vamos ver se a Toninha concorda com o raciocínio, se é isso que ela queria dizer, né? A gente está vendo que, nesse momento, todos os bancos estão oferecendo e o governo está oferecendo empréstimos para as empresas se manterem. Se o empresário já tinha lá aqueles 30 mil que ele já vivia no negativo, ele pode pensar em pegar um pacotão de dinheiro que pague aqueles 30 mil que ele já estava no negativo, mais esse momento da pandemia, para pagar isso dividido aí ao longo de muito tempo? Essa é uma boa ideia para pensar? Sim, mas tem que se estudar direitinho a taxa de juros que isso vai ser oferecido e se este tipo de empresa que está com problema, vamos dizer, de caixa, né? Ou seja, provavelmente já está endividado, com impostos atrasados, essa empresa tem muito mais difícil de conseguir empréstimo, tá certo? Agora, vamos ver essas empresas que realmente podem pedir empréstimo. Eu acho que a primeira coisa é analisar como que você vai pagar isso adiante. Né? Se você acredita que, em função do teu negócio retornando, se você vai conseguir ter caixa para, além da operação normal, pagar essas mensalidades. Né? Então, realmente, esta é a hora de você fazer isso. Verifica se você, além de você renegociar com os seus fornecedores, né, como nós já mencionamos isso na nossa última live, além de você renegociar com os seus fornecedores, jogar isso um pouco mais para frente, diluir mais, vale a pena, sim, aproveitar alguns empréstimos subsidiados que o governo está dando. Por exemplo, o governo a Prefeitura de Niterói, o que está fazendo? Né? Eu não vi nada parecido ainda aqui em Petrópolis, mas eu tenho clientes lá em Niterói. O que a Prefeitura de Niterói está fazendo?
ela vai abrir uma linha de crédito onde o empresário vai poder pegar empréstimo em bancos e os juros desse empréstimo, quem vai pagar vai ser a Prefeitura de Niterói. Então, é um negócio interessante. Porque você não vai arcar com os juros, você vai pagar só o principal. Então, esse caso, Toninha, é um caso que vale a pena estudar. Na região aqui de Petrópolis, né, a gente até agora tem que usar, acho que esses empréstimos disponibilizados para o governo, que é BNDES, Caixa, o próprio Sebrae, ele dá algumas sugestões e ele tem também um programa, que depois, se alguém quiser, eu posso falar depois mais detalhes depois, um programa onde ele serve como avalista, né, do seu empréstimo. Legal. Outra mensagem aqui, antes da gente continuar, o Samir, que é presidente do Petrópolis Convention Bureau, está aqui com a gente. Oi, Samir. Grande abraço. Ele fala assim, ó, na realidade, os setores já vinham lutando com muitas dificuldades nos últimos anos, de forma geral, principalmente a do estado do Rio de Janeiro, e estávamos esperançosos para 2020. Acho que existia mesmo uma esperança para 2020, um número meio cabalístico, mas não é, entramos juntos aí. E o que precisamos, ele continua, é de crédito e juros baixos e carências. Né? Pois é, porque uma coisa... Isso que você falou, né? Sim. É uma coisa que a gente nota, né, que o pessoal, inclusive, está começando, os empresários estão começando a reclamar, né, é que o governo, ele deu, vamos dizer assim, uma guarita, né, para os empregados, dando aquelas opções, né, de você suspender ou cancelar o contrato de trabalho durante 2 meses ou fazer aquele empréstimo para a folha de pagamento. Agora, o empresário não vive só de folha de pagamento. Ele tem aluguel para pagar, ele tem fornecedor para pagar, quer dizer, tem uma série de coisas. E exatamente isso que o Samir está falando, que a Toninha perguntou, né? Exatamente isso. A gente precisa ter créditos subsidiados. Né? Que nem, por exemplo, eu achei legal esse exemplo da Prefeitura de Niterói. Eu não sei qual é exatamente o volume que eles vão estar prestando, mas foi uma ideia original. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Né? E o pessoal está aderindo. É interessante isso. Agora, por aqui eu ainda não vi, quer dizer, vamos dizer assim, alguma ação específica da Prefeitura, como a Prefeitura de Niterói fez, eu ainda não vi aqui na região. Maravilha. Vamos dar continuidade. Você falou sobre as empresas que não estavam tão bem das pernas, digamos assim. Falou das empresas que estavam no 0 a 0. Falou, en passant, sobre a questão das empresas que estavam com seu fluxo de caixa resolvido, se é que isso existe de verdade, né? É que assim, eu como microempreendedor individual, meu marido como microempresário, eu não sei quando é que a gente se sente bem de verdade, mas vamos que vamos, né? Agora, quando você fala que o Covid, toda essa questão é como se fosse um pit stop, queria que você explicasse essa sua percepção, porque isso me parece que pode ser uma luz no fim do túnel para todo mundo. Se você está se sentindo muito mal nesse momento na sua empresa, pensar que quando a gente reabrir vai estar todo mundo mais ou menos igual, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, vamos então aproveitar o que eu estou chamando, né, pit stop Covid, né? Ou seja, você teve que parar, estava naquela corrida, de repente você teve que parar nos boxes. Né? Teve que parar nos boxes, porque teve algum acidente. O que você vai fazer nos boxes? O que o pessoal faz quando tem, por exemplo, na Fórmula 1, né? Que dá a bandeira amarela e o pessoal tem que parar e interrompe a corrida, eles não podem ficar circulando. Eles vão para o box e os mecânicos ficam lá resolvendo algumas coisas que estavam acontecendo enquanto eles estavam rodando e não podia parar para consertar. Então vamos usar o mesmo conceito, né? Por que então que a gente não, já que a gente está nos boxes, né? Por que então a gente não faz algum tipo de trabalho, né? Algum tipo de desenvolvimento no nosso negócio que a gente não podia fazer porque a gente falava que a gente não tinha tempo, né? Aquela operação do dia a dia, né, Carla, tomava muito tempo, não só do dono da empresa, mas de todos os empregados. E tem muita coisa que a gente tem que fazer dentro da empresa que não depende só do dono da empresa, depende também dos empregados. Né? Então vamos aproveitar esse pit stop Covid para quê? Vamos fazer alguma coisa que a gente deveria estar fazendo, tá? Mas não fez normalmente. Que exemplo é isso? Né? Então eu posso dar 2 exemplos aqui. Um deles é a contagem de estoque, né? Para quem vende, né? E principalmente muitas lojas aqui de Petrópolis, que é comércio, né? Então seria a contagem de estoque. A Roteireza, eu sei que toda semana elas contam o vestuário, mas tem muito tipo de negócio que o estoque está erradíssimo.
e não param para fazer a contagem porque não dá tempo. Né? Então, uma das É o coisas seria literal essa. Seria você... inventário? Exatamente. A contagem de estoque é igual ao inventário. Né? Só que o pessoal chama mais contagem de estoque. Uma outra coisa que pode estar fazendo seria mudar o layout da loja. Quer dizer, procure fazer coisas, em vez de ficar, vamos dizer assim, vendo só o lado triste do negócio, tente preparar a sua empresa para quando ela voltar. Né? Quando a gente fala de contagem de estoque, eu acho que isso, vou dar um exemplo mais profundo, me aprofundar um pouco na contagem de estoque, porque eu acho que isso tem muitos empresários, né, que não são prestadores de serviço e que têm esse problema no dia a dia deles. Ou seja, não sabem exatamente o estoque está furado. Esse é que é o problema. Bom, quando você faz uma contagem de estoque, o que você consegue ter? Você consegue ter, neste momento, a quantidade exata de cada item que você tem no teu estoque. Né? Como nós vamos entrar, então, numa época, quando acabar o Covid, nós vamos voltar às vendas, nada melhor do que você entrar nesta nova corrida, né, com promoções, né, justamente para chamar o pessoal. Como eu disse antes, vamos dizer assim, o negócio que vai deslanchar mais quando ele voltar à operação é aquele negócio onde não só o consumidor ou o cliente tem o nome da marca dele na cabeça, né? Então, imediatamente, quando ele precisar do negócio, assim que o negócio voltar, ele vai procurar você e não seu concorrente, ou aquele outro que você vai conseguir se comunicar ou conseguiu se comunicar durante a Covid, ou vai conseguir se comunicar mais rapidamente a partir do momento que você abriu. Né? Nessa hora, então, você fazendo promoções, você consegue trazer mais gente para o seu negócio. Tá certo? Só que quando você faz um item de promoção, você tem que definir o preço correto da promoção. Ou seja, a que preço que eu vou vender essa mercadoria. Né? E aí surge aquele slogan, né? Vendas a preço de custo. Não Mas pode. quanto é o seu custo? Né? Quanto é o seu custo? Para você, então, definir um preço de venda correto, você, como empresário, tem que saber como funciona exatamente ou como está a estrutura de custos do seu negócio. Aí eu começo a perguntar coisas... Não pode... Myron, vou te interromper. Custo não é apenas... Por exemplo, se a gente for falar em blusa vermelha, custo não é apenas tecido e linha, não é isso? Não. Ótimo. Não. Você tem custos diretos e custos indiretos, que o pessoal chama de custos fixos. Né? Então, você tem que saber o custo do seu negócio, que são o custo dos seus produtos, que são os custos fixos, só que você também tem que alocar nele outros custos que incorrem com relação à venda dele. Né? Aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitas das empresas não estão preparadas, vamos dizer assim, na gestão financeira e administrativa delas, para justamente conhecer exatamente como é que é a estrutura de custos da sua empresa. Se você não sabe a estrutura de custos da sua empresa, é difícil você saber se aquele determinado preço que você está vendendo vai te dar lucro ou não vai te dar lucro. Se você quer vender um produto em promoção a preço de custo, você tem que incorporar alguns adicionais em relação acima do custo que você comprou. Não é porque você comprou uma peça por R$10 que a preço de custo você vai vender por R$10. Não pode. Por quê? Quando você vender, você vai pagar imposto. Então você não pode vender por R$10. Você tem que colocar o imposto que você vai pagar em cima. Opa, você tem que vender por cartão de crédito, já tem a taxa de cartão. Opa, eu vou pagar comissão. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que você vai pagar, né? Vai pagar, mesmo que você queira ter lucro zero. Então, tomem cuidado. Preço de custo não é o preço que você comprou. Para você determinar isso, você tem que estar com a sua estrutura de custo da sua empresa conhecida. E como é que você faz isso? Né? Como é que você faz para você conhecer ou ter acompanhamento da sua estrutura de custo? Basta você ser organizado da forma que você recebe aquelas transações de entrada e coloca no seu sistema informatizado. Todos os sistemas informatizados hoje, de qualquer tipo de negócio, eles são integrados. Quando você vende um produto,
automaticamente aquela receita já vai direto para o teu contas a receber, que já vai entrar para o teu fluxo de caixa. Quando você compra um produto, automaticamente ele já gera o boleto e você já sabe o custo da aquisição daquele produto. No final do mês, você já vai ter registrado automaticamente, se você der entrada e saída de tudo que aconteceu no teu negócio, automaticamente no final do mês, você vai ter a estrutura financeira da tua empresa. Receitas, despesas, lucro operacional e lucro não operacional. A partir deste grande resultado, desta análise desses grandes números, que você vai tirar subsídios para quê? Para você precificar corretamente o seu produto. Estou falando isso aqui, mas talvez seja muito rápido, mas eu não posso entrar em mais detalhes, mas nós ajudamos os nossos clientes a fazer isso. Né? Então, uma das atividades que nós fazemos logo que entramos em qualquer cliente é isso, é levantar a estrutura de custos da empresa dele, além de entender o processo de negócio dele. Né? Então, eu sugiro que, enquanto a gente está nesse pit stop Covid, por que não fazer estoque para precificar corretamente? Estude o seu sistema informatizado e torne-o completamente operacional. Nós podemos ajudar você a fazer isso. Em cerca de mais ou menos 1 ou 2 semanas, o seu sistema já está implantado. Em 1 ou 2 semanas, nós conseguimos, junto com o empresário, colocar esse sistema operacional, com todas as informações lá dentro e já parametrizado, da forma que logo que ele entrar em operação, ele já vai, vou usar essa palavra, cuspir as informações e as informações que a gente precisa. Maravilha. Né? Então, é muito legal a gente olhar... Sim, Carla. Não, pode falar. É muito legal a gente olhar, continua. Então, a gente tem que olhar nossa empresa agora, olhar o ambiente, né, como um otimista, né, que nem aquela piadinha, né, que tem do otimista e do pessimista olhando uma garrafa de vinho pela metade. O pessimista chega, meu Deus, José, coisa chata, já tomaram metade da garrafa. O otimista, pô, que legal, ainda tem metade que eu posso tomar. Então, essa metade que a gente pode tomar é o quê? A gente está parado? Vamos arrumar a nossa empresa. Vamos arrumar a nossa empresa. Verificar que estoque a gente está parado há muito tempo. Isso independente de você ter contagem de estoque certo ou não, isso é informação que o seu sistema mecanizado já tem hoje. Hoje você consegue ter essa informação. Você já consegue saber quais são os itens do seu estoque que estão parados há mais de 6 meses, por exemplo. Você não precisa contar estoque para fazer isso. E a gente não vê nenhum empresário já utilizar essa informação. Pô, meu estoque está furado, eu não consigo nem saber isso. Consegue sim, consegue sim. Tanto que a gente faz isso, a gente ajuda os empresários a fazerem isso. Maravilha. O Anderson deixou aqui uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Ele fala assim, Mairon, a otimização dos processos nas empresas, agora, nesse momento de crise, pode ser a chave para alavancar seu negócio depois do furacão passar, não é? Eu acho que você já falou Sem dúvida. Exatamente isso, né? Sem dúvida, porque aí... quando você... Sim, continua que eu respondo. Não, vai fundo, vai fundo. Porque, olha só, se você quer fazer um trabalho bem feito, quando você ajusta o seu sistema de gestão, quer dizer, aquele sistema que você usa para fazer vendas, não sei o quê, ele vai pedir, você vai ser forçado a ajustar o teu processo interno para gerar as informações que ele precisa. Né? Então, nessa hora, é uma hora realmente de você aproveitar, inclusive, os empregados que estão na sua loja, no seu negócio, e perguntar para eles, vem cá, meu amigo, o que você acha que pode melhorar? Quando a gente faz trabalho de consultoria de diagnósticos, né, nós entrevistamos os funcionários da empresa. E a gente pede para o dono da empresa não nos acompanhar nas entrevistas. Por quê? Porque o cara lá da ponta conta para a gente coisas que ele não conta para o cara de cima. E várias vezes eu já ouvi esse negócio. Ué, meu amigo, mas você não sabia que isso era melhor? Por que você nunca implantou? Ué, nunca ninguém me perguntou. Então tem isso também. Tá? Então, aproveita que você está mais colado a seus empregados, você pode levá-los para lá, né? Fazer alguma arrumação, alguma coisa, começa a conversar com eles, para você vai ver que você vai ter surpresas. Você vai ver deles coisas que você pode melhorar muito bem o seu negócio. Da mesma forma, que a gente também mencionou isso na última live, é o cliente que reclama, é o chato, mas não. O cliente que reclama é o melhor, porque ele quer continuar a ser atendido e está dizendo onde é que está o teu problema.
o seu Eu empregado sempre também sou vai dizer cliente que é o seu chata. problema. Entendeu? Eu Isso aí, sempre tem sou que ser. cliente. É. Se você Se quer ser bem vier falou, atendida, seja. não é? Se vier aqui, colocou que lembrar que impostos também de venda são custos. Isso mesmo, são custos, dentre outras coisas que às vezes te não pensa. Me lembro de uma vez que você falou uma coisa a respeito de promoção, e aí, se couber aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Uhum. Quando a gente está falando de um mercado de produtos, né? E que a pessoa pensa assim, não, vou guardar essas roupas, vou guardar essa calça jeans que tem cara de inverno para vender no inverno do ano que vem, ao invés de vender numa promoção agora. Eu lembro que uma vez você me falou que às vezes vender na promoção é melhor, porque a pessoa se esquece que o dinheiro está empatado, que ela está pagando uma taxa de aluguel mensal para aquele estoque ficar guardado e que o dinheiro flui muito melhor rodando dentro da empresa, né, na conta, entrando e saindo e fazendo esse movimento, do que guardado em estoque. Tô certo ou tô errada? Aprendi direito? Sim, tá certo. Estoque imobilizado é uma grana que você tem que a gente não tem liquidez, ou seja, você sabe que você tem 10 mil reais ali, naquele canto, mas você não pode rapidamente transformar aquilo em 10 mil reais. Né? E uma coisa que o Rodolfo falou está certíssimo. Eu esqueci de comentar esse assunto. Quando você for fazer o seu preço de custo, inclua também o imposto que você vai pagar, além da comissão e da taxa de cartão de crédito. Se eu esqueci de falar isso, o Rodolfo foi uma boa lembrança. Obrigado, Rodolfo. Bom, então é o seguinte, é muito melhor você fazer o seu dinheiro rodar, você ter o teu dinheiro em caixa, para justamente poder comprar outras coisas mais vendáveis naquele momento, do que empatar dinheiro lá na frente. Né? Isso, inclusive, é uma técnica industrial, né? Que é o just in time e just in case. Né? É um nome bonito, por isso que eu vou falar aqui. O que é just in case? Just in case é aquele estoque que você já tem guardado na sua empresa. Ou seja, você compra 10, 20, 30. Precisando, você vai lá e pega. Mas você tem o teu dinheiro empatado em 10, 20, 30 que está lá guardado. O que é o just in time? O just in time é, você precisa de 2, você vai ligar para o seu fornecedor, ele vai trazer 2 agora para você. Você vai pagar agora para ele. Você não tem esse dinheiro empatado no estoque. Então a gente sempre recomenda que compras, em vez de você comprar aquele montão de coisa, faça compras mais frequentes. Porque, inclusive, se você fizer uma compra errada, você consegue, perceber rápido que aquele negócio não vendeu, fazer a promoção daquilo e começar a vender com o dinheiro que você repôs, coisa que você sabe que vende mais. Né? Maravilha. E com relação a esse custo do estoque, deixa eu só falar um pouquinho em relação a esse custo do estoque que você mencionou. É claro que quando você aluga uma sala, uma loja, você não está pagando aquele pedacinho ali do... Você não consegue... não estou usando aqui, vou te devolver isso aqui, quero pagar 10% mesmo. Não, o que eu estou falando é o seguinte, se você tem muito estoque, ou coisa inservível, esse negócio vai ficar misturado com o teu estoque normal. E acaba, se você não tem um bom controle de estoques, acaba que visualmente você não percebe que aquele cara está ali. Né? Então isso tudo é custo. É custo. E você está ocupando um espaço onde você pode usar para coisas mais eficientes. Sei lá, ampliar a sua loja, colocar uma propaganda ali. Quer dizer, procure sempre ter o teu negócio da forma mais clean e mais limpa possível. Tem uma pergunta aqui. Mairon, qual o percentual dos lucros de um negócio deveria ser, em média, reinvestido em diagnóstico e aprimoramento do negócio? Perguntou o percentual do lucro, é isso? Percentual do lucro que deve ser reinvestido Sim. em diagnóstico e aprimoramento do negócio. Bom, olha só. Isso aí depende de negócio a negócio e depende da tua estratégia empresarial. Por exemplo, nós temos um cliente em Niterói, que é uma empresa de propaganda e marketing. Nós começamos lá no dia -1, ou seja, eles iam abrir a empresa, foi em 2010. Eles iam abrir a empresa, no dia -1 eles nos ligaram e a gente começou então a organizar a empresa deles. Então a empresa, a gente está lá dando suporte a eles esse tempo todo. E uma das coisas que nós definimos foi justamente isso. Nós definimos o que iria ser feito do lucro. Né? Então nós definimos em conjunto. Primeiro,
o lucro vai ser distribuído trimestralmente. Esse negócio de lucro mensal é uma confusão. Tá? É melhor ou trimestral ou semestral. Então nós decidimos, vamos dividir trimestralmente. Tá. Então, um pedaço deste lucro a gente vai reaplicar na empresa, vai ser reinvestido. Um outro pedaço a gente vai usar em marketing e um outro a gente vai, então, tirar para cada um dos sócios. Esse percentual depende do que a empresa quer fazer no momento. Tudo tem que ser baseado num negócio chamado orçamento empresarial. Orçamento empresarial. Então, se você quer comprar, quer fazer propaganda, por exemplo, nos próximos meses, isso vai custar tanto, então você chega e fala, então eu vou tirar isso do lucro. O lucro que eu estou esperando é tanto. Então vamos, nesse determinado período, deixar tantos por cento para isso. Deixar tantos por cento para aquilo. Então tudo vai dentro do plano de negócio que você fez para a sua empresa, né, ou em função do teu orçamento empresarial. Porque o orçamento empresarial, ele é o seu guia. Ele faz você verificar se a sua empresa está saindo do rumo. Se ela saiu do rumo, você, através do seu orçamento empresarial, era para ter uma receita de tanto e foi de tanto. Por quê? Vou voltar para cá. Se você não tem isso, qualquer lugar é lugar, né? Muito legal. E eu acho que isso é muito importante da gente entender que qualquer lugar é lugar, né? Não pode ser assim no ramo dos negócios. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. A gente tem que saber qual é o lugar que a gente quer ter. A gente tem que estabelecer qual lugar que a gente quer ter no ramo empresarial. Mairon falou de várias estratégias nesse momento desse pit stop que você carinhosamente inventou uma forma dos empresários acharem que esse pit stop pode ser positivo em alguma escala. Na verdade, acho que tantas a gente tem que sempre pensar que tudo tem que ter um lado positivo. O que mais nesse momento, a gente já está aí há mais de 40 minutos batendo papo aqui, o que mais você acha que o empresário pode pensar nesse momento, nesse pit stop, para que, de fato e de verdade, quando todas as empresas abrirem, haja essa democratização das empresas? Pois é. Procure agora, nesse período, né, analisar o máximo a sua empresa. Fazer toda a organização possível que você consegue. Esse ponto que eu levantei do estoque é um negócio que todo mundo reclama, né? E determine como que a sua empresa vai começar a funcionar. Uma das coisas também que eu recomendo, né? Que a gente está vendo, que a gente sentiu falta nesta hora aqui, é o quê? Cadastramento de clientes. É sempre a mesma história. Por que não cadastra cliente? Não, porque o cliente não espera, não tem pressa. Ele espera sim. Ele espera sim. Não, mas ele fica chateado se precisar dar o CPF. Não precisa, às vezes, o CPF. Às vezes a gente pede o CPF porque não tem orientação. Às vezes tem tipo de negócio que não precisa você pedir o CPF. Você quer chegar no cara, né? Você quer chegar no seu cliente, né? Então, o que a gente recomenda é isso. Analise a sua empresa, tente analisar como é que está o processo de negócio da sua empresa, verifique o histórico das suas finanças, para você saber o perfil do teu negócio, claro que com um determinado nível de demanda que você tinha no passado. Essa quantidade de vendas não vai continuar imediatamente quando você abrir a sua loja, mas você tem que ter um perfil financeiro da sua empresa, inclusive agora que você deve ter cortado custos, né? Você deixou de pagar, talvez, folha de pagamento, você colocou para frente aluguel, fornecedor, isso tudo você tem que colocar direitinho, porque isso vai entrar no teu fluxo de caixa lá da frente. Então, independente se você tiver a receita que você queira ou não, você tem que notar que, mesmo funcionando, o que eu estou tendo, eu não estou conseguindo pagar, por exemplo, aquele aluguel que eu tinha combinado com o dono do meu negócio, o dono do meu espaço, né? Então, isso aqui tem que estar tudo organizado e o seu sistema de gestão informatizada, eu não tenho dúvida que tem isso lá dentro. É só você saber colocar. Neste período, se você quiser a nossa ajuda, nós estamos à disposição. Temos aqui o meu número, que é o meu hot WhatsApp, tá? Que é esse aqui. Cai direto comigo, por isso que é o meu hot WhatsApp. É
É só você cadastrar 981143677, DDD 24, aí você fala direto comigo. A gente pode marcar uma reunião sem compromisso. Nós temos também o doutor Costa Salgueiro, onde nós fazemos consultas à distância, né, virtualmente, onde eu posso discutir com você rapidamente sobre algum ponto que você quer discutir ou quer decidir, não só fazer quando abrir a sua empresa, mas o que você pode estar fazendo agora em mais detalhe, né? Qual é o seu sistema, o que você deve fazer para torná-lo operacional. Quer dizer, o negócio procure agora organizar o teu negócio que você acha de uma forma correta e procure quem pode te ajudar. E eu estou dando a dica. A Costa Salgueiro Consultoria está aqui, já está acostumada a trabalhar com pequeno empresário e sabe exatamente onde é que está doendo o seu calo. Não é isso, Carla? Maravilha, Mairon. O Jorge colocou que acredita que o Covid-19 colocou as vísceras das empresas à mostras e eu comungo com a opinião dele que está tudo meio para fora, né? Tá tudo meio à mostra se as coisas estavam correndo ou não. A última pergunta para a gente, esse papo dessa semana para todo mundo, é o seguinte: comparar-se aos concorrentes é uma boa prática? Comparar-se aos concorrentes o quê? Falhou. É uma prática, isso é uma pergunta. É uma boa prática comparar-se com os concorrentes? Claro. Olha só, hoje, quer dizer, há muito tempo já, nós não conseguimos fazer o preço que a gente quer, tá certo? O preço que a gente vai colocar nos nossos produtos ou serviços é em função do mercado, e o mercado existe a concorrência, tá? E você sempre tem que, se você quer ser competitivo no seu mercado de atuação, você não só tem que ter um preço competitivo dentro do público que você quer atingir. Não estou dizendo que você tem que ter o menor preço, que isso é uma outra história, tá certo? Você tem que ter um preço competitivo dentro do mercado que você quer atender. E dentro de qualquer mercado, você tem que ter um diferencial. E qual vai ser esse seu diferencial? Pode ser o seu atendimento, pode ser, eventualmente, o seu preço, pode ser que você entrega na casa da pessoa sem cobrar o frete. Quer dizer, você tem que verificar o que o seu concorrente está fazendo, aprender o que ele está fazendo e tentar dar um passo na frente dele. Lembrando que toda vez que você inovar, garanta que esta inovação tenha sempre patamares diferentes, porque todo mundo vai te copiar e, eventualmente, pode te ultrapassar. Então, sim, fique de olho na concorrência. Não só com relação a preço, mas também nas formas que ele está atendendo ao cliente. Isso pode ser todo o diferencial da sua concorrência, a forma que ele atende o cliente. Maravilha, Mairon. Acho que a gente conseguiu responder todo mundo. Tem uma última pergunta aqui, que é da Mary, que é educadora. Sou microempreendedor individual e não tenho funcionários. Posso fazer pesquisas com as minhas clientes? Com certeza, né? O que você acha? Um papel para elas preencherem sem colocar nomes? Ela quer saber se a gente se faz questionário. Como ela não tem cliente, fica difícil as pessoas terem coragem de responder para ela, né? Isso Olha só, Mary. Olha só, Mary. Nesse seu caso específico, não é uma loja onde se ela reclamar de alguém, né? Às vezes ela não quer dizer que está reclamando da determinada pessoa, né? Então o pessoal vai ficar em dúvida, de quem que ela reclamou. No seu caso, não, né? Você é a única pessoa. Então, uma das formas de fazer isso é o seguinte. Primeiro, faça realmente o seu questionário, faça realmente o questionário dos pontos que você acha que devem ser preenchidos. Coloque embaixo um espaço claro para observações e pergunte se a pessoa quer deixar o nome dela, tá? Todo mundo. E aí eu recomendo o seguinte: se alguém deixar com o nome dela, mesmo que seja uma coisa reclamando com você, ou mesmo que seja elogiando, entre em contato com ela. Entre em contato com ela. Mesmo um cliente que é mal atendido, se ele reclama, você retornando e tentando conversar com ele sobre aquilo que ele reclamou, faz toda a diferença. Ele não só pode voltar a ser seu cliente, como também vai avisar outra pessoa: lembra aquela loja que eu reclamei?
Ó, falaram comigo e tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, uma coisa importante é o seguinte, não adianta só fazer pesquisa e não tabular, tá certo? Então você tem que pegar as respostas que você recebe, sejam identificados ou não, e você tem que tabular, ou seja, anotar ao longo e verificar qual o percentual que você tem de pessoas elogiando, o pessoal reclamando a mesma coisa, entendeu? Porque por aí é que você vai saber aonde que está o ponto, onde você deve melhorar ou não. Isso que é importante na pesquisa. É você determinar aonde você pode melhorar na sua empresa. Agora, você só consegue saber isso a partir do momento que você pegar aquilo e colocar num papel e fazer análises consolidadas daquilo. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, pode entrar em contato com a gente, Mary. Pode entrar em contato com a gente. Tem o meu WhatsApp aí, fique à vontade que a gente te dá a orientação que você precisar. Bom, eu acho que a Carla teve algum probleminha, né? E ela deve ter caído, deve ter saído. Eu espero que ela tenha pegado todas as perguntas. E eu queria sugerir a vocês, né? Que qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato diretamente pelo meu WhatsApp, que está embaixo, ou então só procurar nas redes sociais Costa Salgueiro Consultoria, tanto no Facebook quanto no Instagram, que você vai nos encontrar. Este vídeo, esta live, vai estar à disposição no YouTube, já nos próximos dias, e eu vou estar disponibilizando não só essa live, mas a live da semana anterior. Tá certo? Então eu queria agradecer aí vocês pela oportunidade que me deu de explicar e mostrar um pouquinho a nossa experiência. Nosso objetivo agora é esse, né? É tentar nesse pitch top Covid, justamente tentar passar um pouco da experiência que a gente tem e mostrar que tem gente como nós, né, que tem experiência e pode estar ajudando qualquer tipo de empresa. Lembrando que nós temos o diretor de aluguel, que é diretamente ligado à pequena empresa. Tá? Qualquer informação adicional, entre em contato com a gente. E também temos também o doutor Costa Salgueiro, que é onde a gente faz consultas individuais, e nessa crise danada de Covid a gente faz isso virtualmente com uma salinha de bate-papo. Tá bom? Numa manhã ou numa tarde. Tá certo? Então, obrigado aí pela gentileza de vocês assistirem a live. Tá? Muito obrigado e até semana que vem. Semana que vem tem mais live. Eu e Carlos estamos decidindo qual o assunto, mas vai ser um assunto também que interesse não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Até a próxima semana. Obrigado. Saiu? Já saiu?